No vídeo de hoje nós vamos falar sobre pancreatite aguda, um tema muito extenso que tem muitas informações. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as terapêuticas iniciais para esses pacientes, se existe algum score de risco realmente que seja válido em predizer a gravidade dessa doença. Nós vamos falar sobre estratégias terapêuticas iniciais, sobre a nutrição enteral, a nutrição via oral para esses pacientes. Então não deixa de ver esse vídeo até o final, é um vídeo que tem muita informação. Então se você estiver buscando informações sobre esse tipo de patologia, esse aqui é um vídeo que vai te auxiliar muito. Para auxiliar nesse assunto, eu trouxe aqui um artigo de março desse ano do Colégio Americano de Gastroenterologia, né? Então, praticamente uma revisão sobre pancreatite aguda. Então, tem aqui muita informação. Esse daqui é um vídeo que fica um pouco mais longo, então, devido à extensão do assunto, dá muito trabalho da gente checar todas as informações aqui, dá pra gente trazer sempre com o melhor de evidência possível. Então já curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha aí com alguém que possa se beneficiar desse conteúdo. Então, partindo aqui para o consenso, né? Então, como eu já falei, o consenso do Colégio Americano de Gastroenterologia, eles já trazem aqui na introdução que a pancreatite aguda é uma das doenças mais comuns do aparelho digestivo e trazem muito transtorno emocional, físico e financeiro para os pacientes. Os casos de mortalidade vêm diminuindo ao longo do tempo e nesse guideline nós vamos discutir diagnóstico, etiologia, graus de a gravidade da doença, né? E também trazendo um foco aqui sobre o tratamento precoce dos pacientes com pancreatite aguda. Então realmente é uma revisão muito boa. No final também tem uma parte que a gente fala sobre antibiótico terapia, nutrição, terapêuticas minimamente invasiva. Assim como todos os outros consensos, eles estruturam em sessões, né? Então vão trazendo todas as recomendações, geralmente são consensos muito bom. E aqui sobre o diagnóstico, então nós sugerimos que não seja realizada a tomografia de rotina para todos os pacientes, né? Então aqui é um ponto que a gente já sabe, não mudou muita coisa, né? Então não é recomendado tomografia para todos os pacientes, somente para aqueles que não tenham aquela melhora clínica em 48, 72 horas e naqueles pacientes que a gente tenha alguma dúvida diagnóstica. Então tomografia não mudou muito do que a gente já faz na nossa prática. E falando sobre o diagnóstico de pancreatite aguda, também é um tópico que a gente já sabe até muito bem, né? São aqueles pacientes que preenchem 2 dos seguintes critérios. Então, se o paciente preencher 2 desses 3 critérios que eu vou mencionar agora, esse paciente ele fecha diagnóstico para pancreatite aguda. Que seria o primeiro critério é a dor abdominal consistente com a doença, então aquela dor em faixa no andar superior, uma dor de alta intensidade, muitas das vezes associado com náuseas e vômitos. A dosagem de amilase ou lipase acima de 3 vezes o valor da normalidade também é o outro critério. E o terceiro critério são as características encontradas em algum exame de imagem, numa tomografia, por exemplo, mostrando ali a densificação de gordura peripancreática, né? Mostrando que pode ser uma pancreatite. Então, se o paciente tiver 2 desses 3 critérios, a gente consegue fechar o diagnóstico de pancreatite. Falando aqui do valor da amilase, que ela tem limitações quanto à sua sensibilidade e seu valor preditivo negativo, sendo que a lipase ela é preferida, né? Porém, a nossa grande limitação é devido a lipase não ser um exame tão disponível em todos os serviços. Na maioria dos lugares a gente vai dosar realmente a amilase. As concentrações de amilase elas podem estar normais nas pancreatites induzidas por álcool e nas pancreatites induzidas pela hipertrigliceridemia, e a amilase também ela pode estar falsamente elevada em outras condições, né? Então nas doenças inflamatórias intestinais, né, nas patologias inflamatórias abdominais nós podemos ter uma elevação dessa amilase. Essa explicação eu já trouxe também no vídeo sobre doença ulcerosa péptica, tá? Então se você não viu esse vídeo, já tá no canal aí que a gente explica um pouco mais sobre essa elevação da amilase nessas outras patologias. Então quais seriam essas outras situações, né? Então na apendicite, na colecistite, na obstrução intestinal ou isquemia mesentérica, na doença, na úlcera péptica perfurada e doenças ginecológicas. Então isso daqui vai trazer uma elevação dessa amilase, porém não é aquela amilase que chega a níveis muito altos, 1000, raramente vai chegar acima de 1000, 2000, então geralmente é uma amilase que tende a ficar ali entre 300, 400, né? Levemente
alterada, tá? Uma vez estabelecido o diagnóstico de pancreatite aguda, você não precisa ficar seriando aquela amilase ou lipase, né? Isso não tem nenhum valor prognóstico, né? Esperando que essa amilase possa baixar ou subir, isso não reflete nenhuma gravidade pra gente. É uma coisa que também todo mundo já sabe, sem muita novidade. A tomografia, ela tem uma sensibilidade e especificidade em dar o diagnóstico em 90%, então é um exame que a gente pode utilizar para esclarecer um diagnóstico de pancreatite. E naqueles pacientes que não têm uma melhora clínica em 48 a 72 horas, ou seja, né, a persistência da dor, febre, náuseas, os pacientes que não voltam a alimentar pela via oral, a gente pode realizar a tomografia ou uma ressonância para tentar evidenciar alguma complicação local, como a necrose pancreática. E a necrose pancreática aqui é um tema que a gente vai abordar bastante um pouco mais para frente. Sobre a etiologia, então nós sugerimos a ultrassonografia de abdômen para todos os pacientes com pancreatite aguda, né? Para tentar determinar a sua etiologia, sabendo que a colelitíase, né? A litíase biliar é a principal causa de pancreatite, então na maioria das vezes nós vamos estar diante de uma pancreatite aguda biliar, e se esse exame vier negativo, existe essa recomendação formal de você repetir a ultrassonografia em uma semana, né? Então, na maioria das vezes, né, que você tem ali uma pancreatite aguda que não viu colelitíase, você repete com uma semana e você pode dar o diagnóstico de litíase em um segundo momento. Então, repetir o exame em uma semana é uma recomendação. E nos pacientes com pancreatite aguda idiopática, nós recomendamos prosseguir nessa investigação, né, repetir a ultrassonografia, a colangio-ressonância ou até mesmo a ecoendoscopia. Na ausência de colelitíase e na ausência de uma história significativa de abuso por álcool, dosar triglicérides, né? Então, fazer essa dosagem do triglicerídeo para a gente tentar identificar essa etiologia. E se o triglicerídeo vier acima de 1000, aí sim nós podemos considerar a hipertrigliceridemia como a causa daquela pancreatite. Em pacientes com mais de 48 anos, a gente também precisa lembrar que tumores pancreáticos podem ser causas também dessa pancreatite, então lembrar disso, prosseguir nessas investigações. Tumores ali podem ocasionar também as pancreatites, como o IPMN de ducto principal, que ocasiona ali as pancreatites de repetição. Tá? E após um segundo episódio de uma pancreatite sem causa estabelecida, se o paciente for apto à cirurgia, existe também essa recomendação formal de você realizar a colecistectomia para reduzir o risco desses pacientes. Então, até uns 4 ou 5 anos atrás, a gente tinha alguma discussão sobre o que fazer com esses pacientes com pancreatites idiopáticas recorrentes. E aqui nesse consenso eles já trazem essa recomendação formal de você submeter o paciente a uma colecistectomia. E aqui na explicação aqui no texto, a gente vai voltar nesse tema e tentando trazer algumas evidências que apoiem essa conduta. As principais causas, né? Então, a colelitíase é a principal causa de pancreatite em 40 a 70% dos casos, e o álcool é responsável ali por essa pancreatite em 25 a 35% dos casos. Todos os pacientes precisam ser submetidos a ultrassonografia de abdômen para a gente avaliar se tem ou não tem colelitíase, repetir a ultrassonografia em uma semana, como eu já expliquei, né? Então, a pancreatite ela pode induzir a um episódio tanto agudo como um episódio crônico, porém somente 5% dos etilistas, dos chamados etilistas pesados, né? Eles somente 5% vão evoluir com alguma pancreatite aguda de etiologia alcoólica. Lembrar que existem outras causas, né? Medicações, agentes, infecção, causas metabólicas como a hipercalcemia, são causas raras, mas que precisam ser lembradas. A hipertrigliceridemia, como eu já falei, é responsável por 5% de todas as pancreatites agudas. Lembrar dos tumores benignos e malignos que podem ocasionar a obstrução do ducto pancreático principal e também da via biliar, levando a uma pancreatite aguda. E sobre pancreatite idiopática. Então, a pancreatite aguda idiopática é definida como aquela pancreatite sem uma etiologia após a sua avaliação laboratorial e através de exames de imagem, né? A ultrassonografia e a colangio-ressonância, tá? E nos exames laboratoriais também após dosagem de triglicerídeos e cálcio. Então, se nesse momento aqui você não conseguiu atribuir uma etiologia, esse paciente tem uma pancreatite aguda idiopática, tá? E existe aqui um papel importante da ecoendoscopia, né? Que ele traz aqui alguns estudos, mencionando alguns estudos no consenso, e que eles colocam que em 1/3 dos pacientes que tinham diagnóstico de pancreatite idiopática, quando se realizou uma ecoendoscopia, na verdade viu que esses pacientes tinham colelitíase, né? Litíase e microlitíase biliar. Então isso reforça a evidência que a colelitíase ou a microlitíase e até a lama biliar são a causa da maioria dos pacientes com pancreatite
idiopática que você não conseguiu estabelecer uma causa. E se apoiando nisso também, existe um estudo que eles realizaram, que eles trazem aqui para apoiar essa evidência da colestectomia para esses pacientes, é que eles avaliaram pacientes que foram submetidos, os pacientes com pancreatite idiopática, que foram submetidos à colestectomia, e um outro grupo que não foi submetido à colestectomia. E no grupo que foi submetido à colecistectomia por uma pancreatite aguda dita inicialmente idiopática, eles observaram uma redução dos episódios de pancreatite, ou seja, muito provavelmente a origem dessas pancreatites idiopáticas tem origem biliar, sim, né? Então, se apoiando nesses estudos aqui, eles concluem que esses pacientes, eles são, né, se o paciente for apto à cirurgia, eles se beneficiam de uma colecistectomia para reduzir o risco de pancreatite recorrente. E sobre a avaliação e estratificação de risco desses pacientes. Então, os pacientes com falência orgânica ou aqueles pacientes que estejam apresentando a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que esses pacientes eles precisam ser internados e monitorizados, algum sistema de pontuação, né, ou algum exame de imagem não tem a acurácia para determinar quais são aqueles pacientes que vão desenvolver uma pancreatite moderadamente grave ou grave, tá? Então isso daqui já fica bem estabelecido, que a gente não consegue determinar no início do quadro se aquele paciente ele vai desenvolver uma pancreatite grave, né? Então já é uma coisa muito bem estabelecida, e que fatores de risco que possam levar o paciente a desenvolver uma doença grave incluem uma elevação da ureia nitrogenada, que é esse BUN, uma elevação do hematócrito, a presença de obesidade, comorbidades e a presença da resposta inflamatória sistêmica. Sobre a definição de pancreatite grave, né? Então a pancreatite grave ela é definida quando você tem a presença ou a persistência de falência orgânica por mais do que 48 horas ou o paciente que evolui para óbito, né? Ou seja, a falência orgânica é definida como aquele paciente que mantém uma hipotensão sistólica, o paciente com insuficiência pulmonar, a insuficiência renal ou sangramento gastrointestinal maior do que 500 ml em 24 horas, ou se o paciente pontuar 2 pontos em algum desses 3 sistemas orgânicos do score de Marshall modificado, que seria, né, esse score aqui. Então, se o paciente pontuar 2 em qualquer um desses 3, que basicamente já é aquilo que eu já tinha falado, esse paciente ele é considerado como uma falência orgânica, uma pancreatite aguda grave. E os pacientes são considerados como uma pancreatite moderadamente grave aqueles que têm uma falência orgânica transitória que se resolvem dentro de 48 horas ou que desenvolve alguma complicação local, uma coleção fluida, uma coleção necrótica, um pseudocisto, tá? Então, esses pacientes eles são considerados moderadamente graves. A maioria dos pacientes vão ter uma doença leve autolimitada e necessitando de um curto período de internação, porém 20% dos pacientes vão desenvolver uma doença grave necessitando de internações prolongadas. Fatores preditivos da doença, né? Então, preditores de doença grave. Então, os pacientes, uma proporção substancial dos pacientes, nós não vamos conseguir classificar esses pacientes em leve, moderado ou grave nas primeiras 24 horas, nas primeiras 24 ou 48 horas e até mesmo nas primeiras 72 e 96 horas. Então, o grande problema de todos esses preditores de gravidade desses sistemas de pontuação é a inabilidade em predizer os pacientes que vão evoluir com uma pancreatite aguda grave, tá? Então, eles trazem aqui que numa revisão com experts, né, foi sugerido que o julgamento clínico e simples resposta inflamatória sistêmica são tão bons quanto qualquer um desses sistemas complexos de pontuação dos pacientes para pancreatite, né? O Hanson, o Apache, então o BISAP, então nenhum deles aí se mostrou ser superior ao simples julgamento clínico e a presença da resposta inflamatória. E coloca mais que a gente precisa parar de ir atrás desses preditores e focar realmente em entender a etiologia, a patogenia e realmente ir atrás de terapêuticas para esses pacientes com pancreatite aguda grave. Alguns preditores aqui que podem auxiliar a gente, né, como eu já falei, seria a elevação do hematócrito, a elevação da ureia nitrogenada, PCR, a creatinina também. Então tudo isso aqui tem muitos estudos mostrando que eles podem determinar uma pancreatite moderadamente grave. Numa revisão sistemática, eles falam que existe essa terapia, essa hidratação intravenosa direcionada por etapas, ela não mostrou diminuir morbidade e mortalidade desses pacientes, tá? Então é um tipo de hidratação que a gente não utiliza e ele vai trazer aqui um consenso de reposição volêmica moderadamente agressiva
mostrando que esse daí sim pode ser um bom caminho para a gente seguir para esses pacientes nessas primeiras 24 horas. Tá? Então, a pancreatite aguda ela é uma doença que tem um curso imprevisível e a gente vai já entender por que realmente não tem como. Então, quando a gente entende um pouco essa fisiopatogenia da gravidade, a gente entende que realmente não tem como a gente identificar no começo desse quadro para onde que esse paciente, para qual direcionamento esse paciente vai, e que muitos médicos reconhecem a inabilidade em predizer se esses pacientes vão desenvolver uma doença grave nas primeiras 24 e 48 horas da sua admissão. Nenhum exame laboratorial é consistente com isso, né? Porém, como eu já falei, essa elevação nas primeiras 24 horas do hematócrito e da ureia nitrogenada tem ali uma habilidade em predizer mortalidade e morbidade desses pacientes. Isso nada mais reflete do que uma diminuição do volume intravascular. Então, quando você tem essa elevação da ureia nitrogenada, você consegue tirar desse exame, você consegue tirar uma conclusão que existe uma hipoperfusão renal, né? Uma hipoperfusão visceral. E com isso você também tende ali a extrapolar esse dado para uma hipoperfusão pancreática, tá? Então, esses pacientes podem estar evoluindo com uma hipoperfusão do parênquima pancreático. Tá? E essa hipoperfusão vai levar a uma isquemia e muito provavelmente a uma necrose pancreática. A gente vai já voltar nesse detalhe. Então, entendendo isso, né, que nessas primeiras 24, 48 horas esse pâncreas ainda pode estar sofrendo uma isquemia e depois de 24 horas que você vai ter uma necrose pancreática instalada, então um exame de imagem, né, que qualquer outro preditor não vai conseguir te trazer essa informação tão precocemente. Então, a tomografia e a ressonância não conseguem determinar a gravidade no início do curso dessa doença, e muitos médicos precisam estar atentos a esses múltiplos fatores de risco, né? Resposta inflamatória, sinais de hipovolemia, novamente a elevação da ureia nitrogenada do hematócrito, o derrame pleural, né, o infiltrado pulmonar e a alteração do estado mental também são fatores de risco para o desenvolvimento de uma doença grave. E lógico também a reversão desses sinais da resposta inflamatória nas primeiras horas mostraram também ser um importante preditor de melhoria na morbidade e mortalidade dos pacientes com pancreatite aguda. E aí, para o tratamento inicial desses pacientes, nós recomendamos a reposição volêmica moderadamente agressiva para todos os pacientes com pancreatite aguda. Adicionalmente, bolos vão ser necessários para aqueles pacientes que demonstrem hipovolemia. A solução preferida é o ring lactato, então eles se posicionam a favor do ring lactato e não utilizar o soro fisiológico. E a ressuscitação volêmica em pacientes com pancreatite aguda ela é mais importante no começo do quadro. Então, nas primeiras 24 horas faz muito sentido você fazer essa reposição volêmica. Depois dessas 24 horas não tem mais benefício, e a avaliação inicialmente após 6 horas da admissão e depois de 24 a 48 horas da sua admissão, a gente espera uma diminuição da ureia nitrogenada. Então, com 6 horas a gente vai fazer a dosagem da ureia nitrogenada e do hematócrito, esperando que esse exame tenha ali uma diminuição dos seus níveis. Então, o tratamento inicial da pancreatite depende da hidratação intravenosa, e é um consenso geral que até os pacientes com doença leve vão se beneficiar dessa reposição moderadamente agressiva, né? Lembrando aqui, trazendo aqui essa fisiopatogenia, né, que a pancreatite ela induz a uma resposta inflamatória sistêmica. Isso aumenta, né, a permeabilidade vascular, né? Então existe uma lesão endotelial, fazendo com que esse paciente tenha uma perda de líquido para o terceiro espaço. Então, associado a isso, o paciente ele já tem náuseas e vômitos, não consegue se alimentar, tem a insuficiência respiratória, também a sudorese. Então, tudo isso contribui para que esse paciente tenha alguns sinais de hipovolemia, tá? E aí, essa hipovolemia pode levar a uma diminuição da perfusão pancreática, sendo que uma vez instalada essa hipoperfusão pancreática, né, instalada essa isquemia, esse paciente ele pode ali já estar progredindo para uma doença pancreática mais grave. E aí, né, então traz novamente aqui que essa reposição volêmica ela pode corrigir esses sinais de hipovolemia, trazendo um suporte para macrocirculação e microcirculação do pâncreas, evitando a necrose pancreática, trazendo aqui, né, o que eu já acabei de falar, que a solução de ring lactato é a solução preferida, e mostrando aqui também num esquema, traz algumas imagens, né? Então aquele pâncreas inicialmente sofrendo com a diminuição do volume intravascular, então entrando em isquemia, e se essa isquemia não for revertida, o paciente evolui para necrose
pancreática e aí sim podendo evoluir para todas as complicações de uma pancreatite aguda grave. Porém, com a reposição volêmica moderadamente agressiva, você pode reverter essa isquemia, tá? E o paciente não evoluir ali para necrose pancreática. E no geral, então, a hidratação, o objetivo é diminuir o hematócrito e a ureia nitrogenada, mostrando que isso daí consegue diminuir morbidade e mortalidade. A avaliação desses fatores do hematócrito da ureia nitrogenada precisa ser realizado após 6 horas da admissão. E alguns estudos concluíram que essa reposição moderadamente agressiva seria 1,5 ml por quilo de peso por hora para esses pacientes que não tenham sinais de hipovolemia. Se o paciente tiver algum sinal de hipovolemia, você vai inicialmente fazer um bolus de 10 ml por quilo. E aí esses pacientes vão voltar para essa taxa aqui de hidratação. Então a gente sabe que a maioria dos pacientes eles vão precisar ali de mais ou menos uns 3 a 4 litros nessas primeiras 24 horas, a depender do seu índice de massa corpórea, que após essas 24 horas essa hidratação não traz mais benefício, tá? Então após essas 24 horas, se o paciente não respondeu a essa volemia, ele já vai ter aquela isquemia, aquela necrose pancreática instalada, então a gente não traz mais benefício em submeter esse paciente a esse regime de hidratação moderadamente agressiva. Então, o que a gente tem que ter em mente é que muitos pacientes, mesmo com a sua doença leve, esses pacientes eles podem ter ali um hematócrito, uma ureia nitrogenada normais, e para esses pacientes, até esses pacientes com doença leve, eles precisam ser submetidos a esse regime de hidratação moderadamente agressiva. Se você não realizar essa hidratação para esses pacientes, que inicialmente eles realmente podem estar aparentando não ter nenhuma complicação, então até no começo do quadro o paciente ele realmente aparenta não estar evoluindo para essa doença mais grave, tem todos os seus parâmetros normais, mas se você não fizer, então nessa parte aqui eles tentam trazer esses argumentos para a gente também realizar a reposição volêmica moderadamente agressiva para esses pacientes, até com doença leve. Eu falo que mesmo os pacientes aparentando estar bem, você precisa fazer essa reposição, porque se após as 24 horas o paciente teve uma elevação da ureia nitrogenada e do hematócrito, você perdeu esse objetivo, o risco de necrose e a falência orgânica já pode aumentar. Tá? Então, a gente precisa realmente realizar essa hidratação para todos esses pacientes. Que uma vez desenvolvida essa isquemia, essa necrose pancreática, nós perdemos o objetivo ali com essa hidratação e a doença leve pode estar progredindo para uma doença grave. Então, indo aqui para as últimas considerações do artigo, então começando com a parte da CPRE nesse contexto da pancreatite. Então, nós já sabemos aí há algum tempo que não existe uma indicação de CPRE somente ali pelo simples fato do paciente ter tido uma pancreatite aguda biliar. Então, existe uma recomendação de você submeter o paciente a uma terapia clínica e não realizar essa CPRE precoce nesse contexto, não mostrou nenhum benefício, a menos, lógico, que o paciente tenha ali colangite associada. Aí sim, uma CPRE precoce nas primeiras 24 horas demonstraram, esse procedimento demonstrou diminuir mortalidade e morbidade, e na ausência de colangite ou icterícia, se o paciente suspeitar de uma coledocolitíase, o ideal é que a gente faça uma colangiorressonância, uma ecoendoscopia, para rastrear os pacientes que vão se beneficiar de uma CPRE terapêutica. E isso também é uma coisa que a gente já sabe, né? A gente não fica fazendo ali uma CPRE diagnóstica nesse contexto de coledocolitíase, tá? Também logo mais deve ter um vídeo no canal falando sobre essas indicações de CPRE no contexto da coledocolitíase e da neoplasia pancreática, tá? Então, a maioria dos pacientes com pancreatite biliar não vão se beneficiar de uma CPRE precoce, né? Esse procedimento não demonstrou diminuir complicações e mortalidade. Sobre a prevenção da pancreatite pós-CPRE, então nos últimos anos esse assunto ganhou muita importância, muita relevância, e hoje em dia existe uma recomendação formal para a gente realizar a indometacina via retal como prevenção da pancreatite pós-CPRE. Então, para os pacientes considerados de alto risco, também nós sugerimos a colocação de um stent pancreático naqueles pacientes de alto risco para pancreatite pós-CPRE que estejam recebendo a indometacina via retal. Sobre a pancreatite pós-CPRE, é a complicação mais comum, podendo ter uma incidência de até 30% dos
casos, e o risco de pancreatite pós-CPRE ele é grande naqueles pacientes com via biliar, com aquela via biliar de calibre normal e sem colestase. Então, principalmente pacientes do sexo feminino com aquela via biliar fina, a gente sabe que tem um grande risco de você fazer uma pancreatite pós-CPRE, então a gente tem que ter muito cuidado ao indicar esse procedimento para essas pacientes. Alguns pontos sobre essa prevenção aqui, mais alguns pontos técnicos da endoscopia, né? Então, fazer a canulação da via biliar utilizando um fio guia e não com contraste sob pressão. A alocação desse stent pancreático, particularmente, eu nunca vi aqui nos serviços que eu trabalho essa colocação desse stent, não é uma coisa tão disponível. A indometacina via retal e a hidratação peri-procedimento também, que é uma coisa que a gente também já vem fazendo há muito tempo. Muitos estudos mostrando aqui o benefício da endometacina via retal e você pode utilizar essa terapêutica aqui para todos os pacientes se não houver nenhuma contraindicação. Traz aqui a questão dessa hidratação, né, o volume que é preconizado, e quando a gente considera custo, o risco e os potenciais benefícios da endometacina via retal, a gente vê que é um procedimento bem sem risco, né? Tem um custo baixo, então a gente pode utilizar aí para todos esses pacientes. O papel dos antibióticos na pancreatite aguda também é um tema aqui muito importante para a gente. Eles são aqui, na verdade, eles contraindicam a utilização de antibiótico profilático nos pacientes com pancreatite aguda grave. Então, se o paciente tiver somente uma necrose pancreática, não existe uma indicação de você estar utilizando antibiótico profilático. E também eles colocam que não são favoráveis a aspiração com agulha fina na suspeita de necrose pancreática infectada. A gente vai comentar um pouco mais sobre esse tópico aqui, que é bem interessante também. Então, nos pacientes com necrose infectada, os antibióticos nós sabemos que eles precisam penetrar na necrose pancreática, então para isso eles precisam ser de largo espectro e serem realizados aí por um tempo um pouco mais prolongado, né? Então, geralmente a gente utiliza esses antibióticos aqui para tentar adiar qualquer procedimento nessa necrose infectada, adiar para pelo menos 4 semanas da admissão desse paciente. É uma coisa que a gente viu que diminui mortalidade e morbidade desses pacientes. As complicações infecciosas então são as maiores causas de morbidade e mortalidade, coisa que a gente também já falou, né? Então a colangite, infecção do trato urinário, as infecções das coleções, infecção da necrose. Então, quando comparado pacientes com necrose estéril com aqueles pacientes com necrose infectada, a gente sabe que o paciente com necrose infectada tem uma alta mortalidade. Muitos autores concordam ali que a taxa de infecção na primeira semana é um evento muito raro, e outros autores também falando que essa taxa pode acontecer em até 25% dos casos na primeira semana. É uma coisa que também a gente já tem aí como um padrão, que na primeira semana praticamente não acontece a infecção dessas necroses pancreáticas, a maioria das vezes acontecendo inclusive após a segunda semana, após ali 14 dias da admissão desses pacientes. Mas coloca aqui que pode até um quarto dos pacientes podem evoluir com essa necrose na primeira semana. E a hipotensão aí então no início do curso é uma coisa muito prejudicial, né? É um evento muito prejudicial para esses pacientes, devido a essa isquemia do intestino delgado e do cólon predispor a translocação bacteriana do cólon, ocasionando a translocação bacteriana para essa necrose e infectando essa necrose. Então também evitar essa hipotensão no início desse quadro, evitando a isquemia pancreática e a isquemia intestinal, também tem esse benefício, tá? Então não existe uma recomendação de a gente utilizar antibióticos profiláticos para os pacientes somente com necrose pancreática, e o conceito que esses pacientes com necrose pancreática infectada eles precisem ser prontamente debridados vem mudando nos últimos anos, devido a muitas séries de casos mostrar que esses pacientes somente com antibiótico têm resolução do seu quadro, e em pacientes selecionados a gente consegue até evitar qualquer tipo de procedimento. Então, sempre que possível, nos pacientes estáveis, nós vamos iniciar antibiótico e tentar ver se a gente consegue levar esse paciente a pelo menos 30 dias, 4 semanas do início,
da doença. Então isso daqui mostrou também que diminui a mortalidade desses pacientes, muito provavelmente porque o antibiótico ele consegue controlar a sepsis, consegue controlar essa inflamação, o procedimento se torna ali muito mais seguro. Então já é um consenso aí que a cirurgia não precisa ser realizada para esses pacientes estáveis e que a cirurgia nós vamos realizar nos pacientes instáveis com necrose infectada. Então se o paciente estiver clinicamente instável, aí sim a gente precisa abordar essa necrose infectada. Então o conceito aí que a cirurgia de urgência precisa ser realizada para todos não é mais verdade. E trazendo aqui o papel da aspiração com agulha fina. Então o papel dos antibióticos são muito bem estabelecidos nas infecções comprovadas, porém a aspiração com agulha fina a gente pode utilizar quando nós consideramos uma infecção pancreática ou extrapancreática suspeita. É muito prudente a gente também iniciar esses antibióticos até aguardar a confirmação microbiológica das culturas, dos líquidos, e se as culturas negativas a gente pode descontinuar o antibiótico. E a controvérsia sobre a aspiração de agulha fina se baseia na seguinte questão. Então muitas das vezes você vai iniciar um antibiótico para esses pacientes que têm uma infecção suspeita. Se você realizar essa aspiração por agulha fina, a gente sabe que existe uma taxa ali de falso negativo. Então se você tiver ali uma aspiração com agulha fina negativa, mesmo nessa suspeita de infecção, você vai manter o antibiótico. E lógico, se vier a cultura positiva, você aí que vai manter mesmo o antibiótico por mais tempo. Então acaba que essa aspiração por agulha fina não altera muito a nossa decisão sobre manter ou não o antibiótico, né? Então eles trazem esse argumento para se posicionarem contra a aspiração por agulha fina. E sabendo também que, lógico, se a cultura vier positiva, se tiver gás na necrose pancreática, também a necessidade do antibiótico é muito evidente. Sobre nutrição em pancreatite aguda também tem alguns pontos aqui importantes que de vez em quando a gente vê alguns conceitos um pouco mais antigos serem utilizados aí na nossa prática. Então é sugerido que os pacientes com pancreatite aguda leve se alimentem nas primeiras 24 a 48 horas, quando tolerado por esse paciente, e iniciar a dieta com uma dieta sólida. A gente não precisa fazer aquela transição de dieta líquida para a dieta sólida. Então, se a dieta for sólida com baixo teor de gordura, né, então uma dieta sólida sem gordura, é ideal que a gente comece para esses pacientes. Isso daí diminui tempo de internação para esses pacientes. Então, você fazer aquela graduação de dieta líquida para sólida para depois avaliar uma cirurgia, isso daqui só retarda o procedimento, aumenta o tempo de internação. E então, é ideal que a gente possa iniciar a dieta para esses pacientes com uma dieta sólida sem gordura. A nutrição enteral ela também pode ser utilizada para os pacientes com pancreatite aguda moderadamente grave e grave. Isso previne complicações, previne aquela translocação bacteriana, e nós devemos evitar a nutrição parenteral. Então a gente ainda vê muita gente utilizando a dieta parenteral como fonte de alimentação para esses pacientes com pancreatite aguda grave. A gente sabe que não precisa, né? E a utilização também da sonda entérica pós-pilórica, né? Então, utilizar essa sonda nasoenteral pós-pilórica, pós-papila duodenal, isso também não tem nenhuma comprovação que isso vai piorar ali aquela pancreatite, né? Então, se baseia na explicação de que assim, o evento da pancreatite ele é um evento isolado, né? Então, é aquele evento que começou ali algumas semanas atrás e aí teve toda ali a sua fisiopatologia instalada. Então você realizar a alimentação para esses pacientes, você não vai piorar a inflamação, você não vai estimular mais suco pancreático no sentido de corroer mais aquele pâncreas. Então não é dessa forma que a gente interpreta essa doença hoje em dia, né? Então se o paciente tiver uma pancreatite aguda grave e se ele puder receber a dieta enteral, e aí essa locação dessa sonda ela não vai precisar ficar pós-pilórica. Você pode fazer uma sonda nasogástrica, tá? Então essa sonda com posicionamento no estômago não tem nenhum problema, você não vai piorar a inflamação desse paciente. Você vai estimular ali o pâncreas a produzir o suco pancreático normal, isso daí não vai piorar o processo inflamatório, inclusive melhora ainda mais a perfusão pancreática, inclusive pode até melhorar alguns pontos da isquemia pancreática, tá? Então, e mesmo assim, quando você deixa aquela sonda pós-pilórica, a gente sabe que a maioria dessas sondas tendem a migrar novamente para o estômago. Então,
passar uma sonda nasoentérica sem o auxílio da endoscopia, deixando ela no estômago mesmo, não tem nenhum problema. Então a gente reconhecendo isso, né, que a dieta oral, a enteral, ela mantém a integridade da mucosa, evitando a translocação bacteriana, como eu já falei. O paciente ele precisa aqui ele coloca que precisa ter ruído hidroaéreo, uma coisa que a gente também não utiliza muito mais como parâmetro, e principalmente se o paciente não tem náuseas, não tem vômito, é o nosso melhor parâmetro para iniciar a dieta para esses pacientes. Então, o desejo de fome também é um dado que ajuda muito a gente nessa decisão clínica. E os pacientes que persistem com náuseas, se você alimentar esse paciente, a gente sabe que tem uma maior taxa de readmissão e recorrência de pancreatite aguda. A nutrição nos pacientes que têm pancreatite aguda moderada ou grave, a gente sabe que alimentar precocemente esses pacientes tem um benefício, né? Então muitos estudos se posicionando contra a terapia parenteral, que isso daqui aumenta a taxa de infecção desses pacientes, e a dieta, a terapia, a nutrição enteral, ela pode ser iniciada nos pacientes com pancreatite aguda grave, especialmente nos pacientes com necrose pancreática, diminuindo taxa de infecção, taxa de falência orgânica, mortalidade. Então a gente sempre pode iniciar. E a terapia enteral ela é melhor administrada de forma contínua do que as terapias cíclicas. Falando novamente da questão da via, que você pode deixar a sonda alocada no estômago mesmo, tá? Só lembrar que essa sonda nasoenteral ali posicionada no estômago, ela aumenta um pouco mais o risco de broncoaspiração desses pacientes. E o tempo para a gente iniciar essa terapia enteral não é muito bem estabelecido. Se depois de 24 horas o paciente estiver estável, a gente pode iniciar, né? A gente sabe que não precisa aguardar tanto tempo assim, a gente pode iniciar um pouquinho mais precoce, mas o paciente ele precisa estar pelo menos estável hemodinamicamente. O papel da cirurgia na pancreatite aguda grave: se o paciente tiver uma pancreatite aguda biliar, uma pancreatite leve, a gente pode submeter esse paciente, na verdade a gente deve submeter o paciente nessa mesma internação, uma coisa que a gente já faz, não mudou muito, e nós sugerimos adiar qualquer intervenção naqueles pacientes com necrose pancreática, nos pacientes estáveis, preferencialmente 4 semanas após a sua admissão, no sentido de você ter uma melhor maturação daquela coleção, das paredes daquela necrose. Então aqui nos pacientes com pancreatite aguda leve, a gente pode realizar a colestectomia precoce sem nenhum problema, tá? Então isso daqui não piora nenhum prognóstico para esses pacientes. E naqueles pacientes com necrose pancreática, tipicamente nós vamos adiar a colestectomia, sabendo que esses pacientes vão ter uma internação prolongada. Então você pode ter a oportunidade ali após 4 semanas do início do quadro, né, quando você já conseguir definir a terapêutica. Então muitas das vezes esses pacientes vão para alguns procedimentos laparoscópicos, né, para debridamento dessa necrose, e aí a gente já pode até aproveitar esse momento para fazer a colecistectomia. Então essa ideia que o paciente com necrose infectada, a mortalidade ele se aproxima de 100%, não é mais uma verdade. Então a gente sabe que retardar a necrosectomia para os pacientes com necrose infectada tem até uma diminuição dessa mortalidade, e sempre que possível a gente vai adiar esse procedimento para pelo menos 30 dias após a admissão dos pacientes. Então nesse consenso atual, né, o tratamento inicial dos pacientes com pancreatite, com a necrose pancreática infectada estáveis clinicamente, nós vamos iniciar antibiótico, aguardar pelo menos 2 a 4 semanas até submeter o paciente a algum procedimento cirúrgico, tá? Então, se esse paciente tiver essa necrose ali sintomática, uma abordagem ali através de múltiplas modalidades é a melhor terapêutica para esses pacientes. E falando um pouco aqui sobre as abordagens minimamente invasivas, existem aqui várias terapêuticas para as necroses pancreáticas: abordagens laparoscópicas, abordagens radiológicas, né, através da radiologia intervencionistas, abordagem endoscópicas. Esse consenso ele não traz aqui, eles colocam que não é o objetivo detalhar esses métodos e nem realizar comparação de efetividade entre esses métodos. Para esse tema aqui, principalmente da necrose pancreática, já tem um vídeo gravado que deve estar logo mais no canal também, sobre necrose pancreática retrogástrica, que aí nesse outro vídeo eu entro em detalhes sobre esse tema. Então aconselho aí que quem tem interesse assista esse vídeo também. Traz aqui o estudo
do STEP Approach, né, que é o estudo que demonstrou uma boa superioridade para esses pacientes com necrose pancreática, principalmente aquelas necroses pancreáticas retrocólicas, que se estendem mais para os flancos, né? Então, é uma abordagem que você inicialmente faz uma drenagem percutânea, você deixa ali um dreno de pigtail e em um segundo momento, geralmente uma semana após, você faz um debridamento retroperitoneal vídeo assistido. Então, é uma técnica boa, já tive a oportunidade de realizar algumas vezes, os pacientes evoluem aí muito bem, tá? Saber também que a drenagem percutânea, somente essa drenagem percutânea dessas necroses, muitas das vezes consegue controlar a sepse do paciente e tem até uma taxa de sucesso de aproximadamente 50%, evitando ali outros procedimentos cirúrgicos. Nos pacientes com necrose estéreis, né, e nos pacientes selecionados com necrose infectada, que permanecem assintomáticos, muitas das vezes nenhum procedimento é necessário, então a gente sempre tem que ter muito cuidado ao avaliar esses pacientes com necrose pancreática, até mesmo os pacientes com necrose pancreática infectada que estejam estáveis. Bom, o vídeo é um pouco mais extenso, então tem muito tema aqui, então existem até muitos temas controversos ainda sobre a pancreatite, mas atualmente o que a gente tem ali de maior consenso é tudo isso que está nesse artigo da Sociedade Americana. Então, se você gostou aí, não deixa de curtir e de recomendar esse vídeo aí para os colegas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.